Olá, tudo bem? Hoje estou aqui para falar um pouco sobre o Evangelho de João. Recentemente fiz um estudo acerca dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Caso você queira, procure no meu canal no YouTube ou na minha página do Facebook ou em formato de podcast e ouça esse estudo que eu fiz em 3 partes a respeito dos evangelhos sinóticos. Os 4 evangelhos têm uma perfeita harmonia entre si. Porém, cada um dos escritores escreveu com base em seu próprio plano. Cada um teve um propósito. Mateus enfatizou Jesus Cristo como rei, como o Messias prometido aos judeus. Mateus mostrou em seu evangelho que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus Cristo. Já Marcos focou em Jesus Cristo como servo de Deus. Marcos, em seu evangelho, mostra muita ação, mostra Cristo sempre em movimento. Há muito mais ações do que discursos em Marcos. Já Lucas fez um trabalho bastante científico, um trabalho de historiador. Lucas colocou em melhor ordem cronológica os acontecimentos da vida de Cristo e mostrou Cristo como homem perfeito. João, no entanto, que escreveu depois dos demais, focou em defender a deidade plena de Cristo, ou seja, focou em mostrar Jesus como o verdadeiro Deus. Isso fica claro já no primeiro capítulo, desde o primeiro versículo, onde está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Muitos consideram este o livro mais profundo da Bíblia. E o fato é que João realmente é um livro riquíssimo. Alguns estudiosos chegaram a questionar se foi João mesmo, o apóstolo, quem escreveu este evangelho. Porém, todas as críticas que nós encontramos que são contrárias à autoria de João são frutos de informações erradas, hipóteses sem fundamento, subjetivismos e tal. João, o apóstolo amado de Cristo, realmente é o escritor deste evangelho. Quando olhamos para João, percebemos que ele é uma pessoa bondosa, modesta, amorosa, mas não foi sempre assim. João passou por uma grande transformação. João chegou a ser chamado anteriormente de Filho do Trovão, porque era uma pessoa explosiva, impaciente, uma pessoa nervosa. E aqui nós percebemos o quanto as pessoas mudam quando elas têm um encontro com Deus, quando elas começam a andar com Jesus Cristo. Jesus acalma a tempestade do mar que está agitado em nosso coração. Jesus reorganiza nosso mundo interior. Jesus nos dá segurança. Produz em nós amabilidade. Produz em nós domínio próprio. Jesus Cristo é capaz de nos transformar. Jesus é o melhor amigo para gerenciarmos nossa emoção. E João é a prova disso. Uma pessoa chamada de Filho do Trovão, que se tornou alguém bondoso, amoroso. Uma pessoa cada vez mais semelhante a Cristo. João é filho de Zebedeu, e ali na Bíblia nós temos também o seu irmão como uma figura notável, seu irmão Tiago. Ambos se tornaram discípulos de Jesus Cristo, ambos se tornaram apóstolos. Além disso, vale a pena destacar que os dois eram sócios de Pedro na indústria
da pesca. Só lembrando, Pedro foi um dos apóstolos de Cristo também. João era seguidor de João Batista. E provavelmente a conversão dele se deu na passagem que está relatada em João capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 40, quando João Batista aponta Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. João Batista falou isso para João e André, que também se tornou discípulo de Cristo. Ali, eles passaram o dia com Jesus. João, então, deixou tudo para trás para seguir a Cristo. João foi um dos discípulos mais fiéis de Jesus. João ficou ao lado das mulheres acompanhando os sofrimentos de Jesus na cruz. João, inclusive, foi o primeiro a chegar ao sepulcro vazio de Jesus e também foi o primeiro a reconhecê-lo. Jesus percebeu isso tanto que entendeu que João era digno de cuidar de Maria, sua mãe, daquele dia da crucificação em diante. Tudo indica que João não era uma pessoa culta, mas ele conhecia bem o Antigo Testamento. João era judeu e dá mostras de bom conhecimento a respeito do Antigo Testamento. Por exemplo, ele declara que a lei veio por intermédio de Moisés, ele refere-se ao poço que Jacó dera a José, falou dos sacerdotes e levitas em Jerusalém, mostrou conhecer bem o ciclo das festas judaicas, os costumes, as práticas de casamento, etc. Conhecia também textos preciosos do Antigo Testamento. Então João era inculto, mas tinha um bom conhecimento a respeito das práticas, dos textos e tal relacionados ao judaísmo. João se tornou uma pessoa tão importante que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte a respeito dele: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Então, nós percebemos no dizer de Paulo que João se tornou uma pessoa realmente muito importante na obra de Deus. Todos nós sabemos que João terminou sua vida exilado na ilha de Patmos, onde escreveu também o livro de Apocalipse. João escreveu seu evangelho no século I, provavelmente em Éfeso. E a gente percebe neste livro, ao mesmo tempo, simplicidade e grandeza. João foi brilhante no uso teológico da linguagem. Então, aqui nós temos um material riquíssimo para os estudiosos, para aqueles que gostam de analisar essa questão da linguagem. Uma das passagens mais importantes e centrais deste evangelho está em João capítulo 20, versículos 30 e 31, onde está escrito: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui fica claro que João sabia de muitas outras coisas a respeito de Jesus. João poderia ter escrito um livro ainda mais extenso, narrando muitos outros fatos do ministério de Cristo, da convivência com Jesus, mas João, de propósito, preferiu deixar esses outros fatos de fora. João deixou claro que o propósito era escrever para que as pessoas crescem que Cristo era o Filho de Deus e para que, através dessa fé, as pessoas alcançassem a vida eterna. Fica claro aqui que nós precisamos crer que Cristo é Deus para que sejamos salvos. Se alguma pessoa acreditar que Cristo não é Deus, essa pessoa foge do propósito, foge da verdade
essa pessoa minimiza a importância de Cristo e se afasta da salvação. Portanto, precisamos crer, confiar que Cristo é Deus. E assim, nós receberemos por completo aquilo que Ele preparou para nós. Resumidamente, o livro está estruturado da seguinte forma. No capítulo 1, João testifica da divindade e da missão de Jesus Cristo, que é proporcionar a salvação a todas as pessoas. Aqui João registra o batismo de Jesus e também o chamado de alguns discípulos. Nos capítulos 2, 3 e 4, nós vemos algumas passagens também de muita importância. Vemos ali Jesus transformando a água em vinho. Vemos Cristo ensinando Nicodemos sobre o renascimento espiritual. Vemos também Jesus curando o filho de um nobre, ou seja, Jesus mostrando o seu poder de Deus, a sua autoridade. Entre os capítulos 5 e 7, vemos também mais alguns milagres. Vemos Jesus curando um inválido ali no tanque de Betesda. Vemos ele proclamando seu poder e sua autoridade. Vemos ali Jesus alimentando mais de 5.000 pessoas. E ele proclamando que é o Messias. E que somente aqueles que o recebem podem alcançar a vida eterna. Entre os capítulos 8 e 10, temos aquele caso da mulher que é apanhada em adultério, onde Jesus ensina sobre compaixão e arrependimento. Jesus Cristo dá sempre uma nova chance para nós. Jesus não rejeita um coração verdadeiramente arrependido. Não importa o que você fez, não importa como está sua vida agora. Se você se arrepender, se dobrar diante de Jesus, aceitá-lo com todo o seu coração, ele te receberá de braços abertos. Entre esses versículos 8 e 10, também vemos Cristo curando um homem que nasceu cego e ele se descrevendo como o bom pastor, aquele que ama, aquele que se entrega por suas ovelhas. Entre os capítulos 11 e 13, temos aquela passagem marcante de Jesus ressuscitando Lázaro, trazendo Lázaro de volta à vida, mostrando o seu poder sobre a morte. Isso foi muito importante para que as pessoas já tivessem a consciência de que a morte não tem poder sobre Jesus. E para que o terreno fosse preparado para que as pessoas crescem na ressurreição de Cristo. Além disso, temos a entrada triunfante de Cristo em Jerusalém, temos Jesus lavando os pés dos discípulos e, mais uma vez, Jesus ensinando o amor, ensinando as pessoas a amarem uns aos outros. Entre os capítulos 14 e 16, Jesus instruiu seus discípulos sobre o amor, sobre a obediência, prometeu enviar o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, e declarou que ele é a videira verdadeira, aquele que venceu o mundo. Entre os capítulos 17 e 19, vemos Jesus oferecendo a oração intercessória em favor de seus discípulos e daqueles que acreditam em seus ensinamentos. Fica clara aqui a importância da intercessão, de orarmos uns pelos outros. Quem faz parte da igreja tem que orar pelos outros membros da igreja. Não podemos jamais deixar de orar pelas pessoas que fazem parte do mesmo corpo onde nós estamos inseridos. Entre os capítulos 17 e 19 também nós temos Jesus sendo traído, preso, julgado e condenado. Após isso, Jesus sofreu na cruz, morreu e por fim foi sepultado.
Nos capítulos finais, os capítulos 20 e 21, Jesus Cristo aparece ressuscitado. Cristo aparece a Maria Madalena, depois aparece a alguns de seus discípulos, para outros discípulos lá no Mar da Galileia. E no último versículo, João diz: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. De acordo com o teólogo Enéas Tonini, o livro está estruturado em 4 grandes partes. Na primeira parte temos a encarnação do Logos, ou seja, a encarnação da inteligência de Deus em Cristo. Na segunda parte temos o ministério de Jesus ao mundo, ou seja, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na terceira parte temos o ministério aos crentes, onde tudo gira em torno do amor aos que pertencem a Deus. E na quarta parte nós temos a reivindicação da deidade de Cristo, ou seja, Cristo é o grande eu sou, o Filho de Deus. Um dos objetivos de João era fazer uma defesa do Evangelho, porque naquela época crescia o gnosticismo, que era uma corrente religiosa muito perigosa. Uma corrente religiosa muito nociva. Então João escreveu como um dos seus objetivos para defender o verdadeiro evangelho. E também ele não ficou só na defesa, ele foi para a ofensividade, ele atacou o gnosticismo. Eu vou apresentar agora algumas ideias malucas difundidas pelos gnósticos naquela época e que eram muito nocivas. Havia ali o gnosticismo seríntio, que dizia que Jesus era filho natural de José. Ou seja, esse pessoal negava a deidade de Cristo. Quem pertencia a essa linha do gnosticismo dizia que o poder de Cristo havia descido sobre ele na hora do batismo. Ou seja, esse pessoal dizia que Cristo não era Deus. Havia uma outra linha do gnosticismo que dizia o seguinte: era o gnosticismo do docetismo. Dizia que Jesus era um anjo disfarçado. Essa linha gnóstica negava a humanidade de Cristo. E por isso, segundo essa ala do gnosticismo, os sofrimentos que Cristo teve na cruz, principalmente, foram aparentes e não reais. Esse pessoal acreditava que Jesus era um demiurgo, ou seja, era alguém muito próximo das emanações de luz do grande Deus. Enfim, uma ideia completamente maluca. Existia também o gnosticismo imoral, que dizia o seguinte: que o pecado só atinge o corpo físico e não o espírito. Por isso, essa turma defendia que pecar era bom, porque quanto mais a gente pecasse, mais o corpo sofreria e mais rápido a gente se livraria desse corpo. Estão vendo quantas maluquices que circulavam naquela época? Os gnósticos acreditavam também que haviam castas diferentes de seres humanos. Por exemplo, uma casta era formada por homens presos à matéria, ou seja, pessoas que nasceram para ficarem grudadas à matéria. Uma casta mais superior era formada pelos homens psíquicos, ou seja, aqueles que alcançavam uma redenção mediante a fé. E segundo eles, também tinha uma outra casta, a superior, que era dos pneumáticos, ou seja, pessoas que encontravam a salvação mediante o conhecimento. E segundo os gnósticos, esse conhecimento era superior à fé. Tudo isso era um grande problema naquela época. E João escreveu para defender o verdadeiro evangelho e atacar essas maluquices que circulavam por ali. Por isso nós vemos certos conceitos, temas presentes de forma bem marcante ao longo do evangelho de João. Como eu já disse, João apresenta Cristo como verbo encarnado, como Logos
divino, aquele que revela o Pai. Ali no Evangelho de João, percebemos também João dando ênfase à Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. João mostrando que é importante conhecer o Filho para conhecer o Pai. Se nós rejeitarmos o Filho, estaremos rejeitando o Pai. Então, se quisermos conhecer a Deus, precisamos conhecer a Cristo. Ao longo do livro, João mostra de forma bem marcante o Espírito Santo, aquele que nos guia, nos consola, aquele que é a presença de Deus em nós, aquele que nos convence do pecado. Tudo isso para deixar bem claro quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo, que eles são um, que eles são Deus. João também enfatiza a necessidade de crer em Cristo, de confiar em Jesus Cristo, contrariando aquela ideia maluca dos gnósticos que menosprezam a fé. Vemos também ao longo do Evangelho de João, ele mostrando que os crentes participam da natureza divina. Ou seja, nós somos o corpo de Cristo. Nós recebemos a vida de Deus em nós. Vemos também que João mostra que a morte de Cristo não foi derrota, mas foi vitória, porque Cristo ressuscitou e tomou seu lugar ao lado do Pai. Ou seja, a morte de Cristo aos olhos do mundo pode ter sido uma derrota, mas na verdade foi uma vitória. João também nos ensina que os milagres revelam a natureza de Cristo. Cristo, aquele que foi 100% homem e 100% Deus. Como explicar isso? Não sei. Mas nós devemos crer, confiar nisso. Cristo se entregou por nós, sofreu de verdade todas as dores que nós deveríamos ter sofrido. Cristo morreu em nosso lugar, sentiu a dor de cada chicotada que ele levou, de cada prego que foi colocado em suas mãos. Cristo sentiu a dor da falta de ar ali nos seus últimos momentos. E Cristo era Deus. Cristo é Deus. Aquele que existe antes da criação do mundo. Aquele que não é criatura, mas é Criador. Jesus Cristo é Deus morrendo por nós, é Deus revelando o seu amor perfeito. É o Deus que não separa a gente por castas, mas o Deus que ama a todos igualmente e que dá a todos a chance da salvação. É aquele que ama a mim, que ama a você, que ama qualquer pessoa. Não existem aqueles queridinhos que nascem como melhores ou superiores a outros. Cristo se sacrificou por todos, e todo aquele que crer terá a vida eterna. João 3,16, talvez a passagem mais conhecida do Evangelho, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, que maravilha isso. Eu espero que essa reflexão tenha sido importante, que você tenha se interessado pelo livro, pelo Evangelho de João. Leia, reflita, deixe Deus falar com você. Senhor, eu te peço, abençoa a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. Em nome de Jesus, derrame sobre a vida dessa pessoa agora, Deus, a tua graça, o teu perdão, o teu Espírito Santo, para que essa pessoa encontre a luz, encontre consolo, encontre entendimento sobre essas verdades. Que nós, Senhor, nunca nos afastemos do caminho, da verdade e da vida. Que nunca nos afastemos de Deus, ou seja, que nunca nos afastemos de Cristo. Amém. Deus te abençoe e até o próximo episódio.